Você já sentiu que no momento em que as coisas começam a dar certo, algo parece que puxa o freio de mão e por isso acaba abandonando sem motivo um projeto justamente na hora mais importante? E muitas vezes você nem sabe explicar a razão. Chamamos isso de autossabotagem. Mas essa palavra tão repetida esconde algo mais profundo, pois ninguém conscientemente escolhe destruir aquilo pelo qual tanto sonhou. A tendência é ver a autossabotagem como um inimigo, mas na verdade ela nasce como um mecanismo de defesa. O nosso inconsciente prefere o sofrimento conhecido do que a incerteza do novo. O sucesso, por mais desejado que seja, acarreta mudanças, e a mudança assusta a nossa criança eterna, que só quer segurança. A autossabotagem não é, na maioria das vezes, falta de força de vontade, e sim um conflito interno. De um lado, existe o impulso legítimo de crescer, de avançar e mudar. Do outro, uma força silenciosa e sombria que resiste. Uma voz irritante que diz: não vá tão longe, é perigoso. Você pode perder o que já tem. Pode não dar certo, não dar conta. Além disso, tem gente melhor do que você. Aí então você fica no meio, entre o desejo e o medo de falhar. Algumas pessoas chamam isso de zona de conforto, mas esse nome engana. Nem sempre há conforto ali. Às vezes há um misto de frustração, insatisfação que gera sofrimento. Mas é um sofrimento conhecido, e o conhecido dá uma falsa sensação de segurança. Arriscar-se é entrar no desconhecido, porém o desconhecido não garante nada. Não garante sucesso, aceitação ou até o amor. Então a psique faz um cálculo por vezes enganoso, e assim a realização vai sendo adiada. A autossabotagem também aparece de forma mais sutil. Quando você aprende algo novo e decide que não é capaz de ir além, de se superar. Quando evita tentar para não confirmar um medo antigo. Isso pode aparecer em situações simples até. Por exemplo, alguém diz que quer aprender um novo idioma, mas nunca encontra tempo. Sempre há uma justificativa. Essa insegurança de não conseguir aprender ou ir adiante não nasce do nada. Ela se constrói em experiências que tivemos ao longo da vida. Outro exemplo. A ausência de uma referência segura na figura paterna ou uma presença excessivamente crítica, que pode deixar marcas acarretando certo medo de amar, medo da rejeição, sensação de não ser suficiente. Mas isso não determina o destino de ninguém, porém pode influenciar sem que a pessoa perceba. Nos relacionamentos, no trabalho ou nas escolhas da vida, pouco a pouco isso se transforma em travamento. Mas aqui está o ponto essencial. A autossabotagem não é um ato de destruição. Ela é uma tentativa de proteção. Algo dentro de você está tentando evitar ser rejeitado, evitar o fracasso, a exposição, ou até mesmo o impacto de mudar a vida. Só que essa ferramenta de defesa cobra um preço alto. Ela impede o movimento, o crescimento, impede a vida acontecer.
Esse mecanismo de proteção tem que lidar com 3 fatores: o medo do sucesso, o complexo do impostor e a punição inconsciente. O medo do sucesso gera uma incerteza. Se eu conseguir, como vou manter esse nível? Já o complexo do impostor traz a sensação de que se você brilhar demais, alguém pode descobrir que você não é tudo isso. E a punição inconsciente nos faz sentir não merecedores da felicidade, da realização, devido a crenças equivocadas antigas. E então surge a pergunta: até que ponto você está se protegendo e até que ponto está se impedindo de viver e enfrentar desafios? Mas então, como interromper esse ciclo? Pense na autossabotagem como um muro que você mesmo constrói no meio do caminho. Esse muro não serve para te impedir de avançar, mas para te proteger de um perigo que a sua própria mente imagina que existe lá na frente. O caso é que, ao evitar o perigo, você também acaba evitando a vida. Talvez o caminho não seja o confronto, mas compreensão. Quando você perceber que está travando, faça uma pergunta simples: o que eu estou evitando agora? Medo de errar? De ser rejeitado? De não dar conta? Dar nome ao medo já diminui o poder que ele tem. Depois disso, observe: isso é um risco real ou uma antecipação da própria mente? Mas nem tudo que assusta é real. Outro ponto importante: não tente mudar tudo de uma só vez, porque não se trata de transformar a vida inteira. Trata-se de pequenos movimentos e atitudes que não assustam tanto a psique. E talvez o mais importante: começar a construir uma relação consigo mesmo. Porque, no fundo, existe uma crença que chega a ser cruel. Eu não sou capaz, não mereço ser feliz ou conseguir o que planejei. Eu não vou conseguir sustentar isso. É o lado sombra tentando te sabotar. A jornada da individuação, ou seja, de se tornar quem realmente você é, exige que olhe para essa sombra que te puxa para trás. Entretanto, essas ideias não desaparecem de um dia para o outro, mas podem ser enfraquecidas pela experiência. Cada pequeno avanço, cada tentativa vai desmontando pouco a pouco essas inseguranças e crenças antigas. Antes de tudo, você não precisa eliminar o medo de ser incapaz para depois agir. O medo pode até continuar a existir por um tempo, só que ele não precisa mais decidir por você. Superar a autossabotagem não é se tornar alguém super seguro de si, cheio de ousadia. É deixar de ser governado pelo receio de errar, de ser rejeitado ou não suficiente. E aos poucos começar a ocupar o espaço da própria vida que até então você vinha evitando. Até o nosso próximo encontro.